fiel ao seu companheiro de loja. Porque, assim como muito bem disse o presidente Luiz e o presidente Giovanni, nós temos que ter em mente que o nosso concorrente hoje não é o meu vizinho de loja. O seu vizinho de loja não é o seu concorrente. Por mais que ele venda o mesmo produto que você vende. Por mais que o ramo de atividade dele seja o mesmo. Nós temos que ter em mente que o maior concorrente que nós temos hoje é, por exemplo, a internet. Onde o consumidor ele entra na internet, escolhe um produto aqui de Caxambu, e em 48 horas esse produto chega lá na casa dele. Ele não precisa de vir aqui, ele não tem custo nenhum, e o produto vai chegar exatamente. Então, se eu quero tomar um licor aqui de Caxambu, comer um doce, se eu entrar na internet, eu consigo aquele mesmo doce sem ter a necessidade de vir aqui. Então, nós temos que pensar no nosso companheiro de comércio, naquele lojista, meu vizinho de loja, como concorrente, na hora de ter o melhor preço, na hora de ter o melhor atendimento, na hora de encantar o meu consumidor, e não na hora de trabalhar com assuntos que são de interesse comum. Porque, Giovanni, se você fizer uma pesquisa aqui dentro de Caxambu, você vai ver que o inadimplente de uma loja é o mesmo inadimplente da outra loja. E isso acontece em todo o estado de Minas Gerais e em todo o país. Se você for numa cidade interior, você tem o que a gente chama de êxodo do consumidor mal pagador. O que ele faz? É o chamado ciclo vicioso. Ele compra na cidade de Caxambu até o crédito dele ficar restrito. Então as lojas não vendem mais para ele. Mas ele sai de Caxambu e vai para a cidade de Campanha. E ele sai de Campanha e vai para a cidade de Três Corações. Até que o nome dele seja incluído numa base de dados cadastral de nível nacional e ele não consiga mais comprar em lugar nenhum. Por isso que eu sempre digo para os lojistas o seguinte: o serviço de proteção ao crédito, ele é o maior cobrador de forma indireta que o lojista possui. Porque em qualquer lugar do país que aquele consumidor inadimplente seu tentar comprar, a loja vai dizer para ele: olha, não posso te vender, porque você está devendo a loja do Giovanni lá na cidade de Três Corações no valor de R$100 o registro feito em julho de 2009. Então, o maior cobrador indiretamente que vocês lojistas têm, a maior ferramenta que você tem hoje é o serviço de proteção ao crédito. E ele nasce dessa brilhante ideia de associativismo. Quando o serviço de proteção ao crédito ele não é utilizado da forma adequada, a gente costuma dizer que não acontece a fidelidade lojista. Porque não adianta o consumidor estar registrado no SPC na loja desse moço, se ele for na loja desse aqui, eu digo o consumidor inadimplente, e ele não fizer a consulta de SPC para saber que o consumidor está inadimplente na loja dele, e vender para aquele consumidor inadimplente. Se acontece isso, faltou o que a gente chama de fidelidade lojista. E o movimento lojista, o movimento de SPC, ele só funciona através da fidelidade lojista. Nós temos uma estatística nacional que um registro de SPC, ele permanece, presidente Giovanni, dentro da nossa base de dados, em média nacional, por 60 dias. Isso significa que a partir do momento que um lojista ele tem uma inadimplência dentro do seu comércio e imediatamente ele registra o nome daquele consumidor inadimplente no SPC, a média dele receber aquele crédito é de 60 dias. Mas se ele não fizer o registro, ele demorar a fazer o registro, ou ele ficar dando um tempo para ver se aquele consumidor, de forma amigável, apareça dentro da loja para poder pagar, ele vai cada vez mais se afastando dessa estatística de 60